Vamos falar então do principal assunto global da semana, o cessar-fogo entre Israel e Hamas. Entrou na segunda fase, mas sem a devolução dos corpos de todos os reféns mantidos na faixa de Gaza. Ontem, somente 4 das 28 vítimas que ainda estavam sob poder do grupo terrorista foram entregues às famílias para os funerais e o transporte foi feito em caixões pela Cruz Vermelha. No Egito, após a assinatura do acordo de cessar-fogo, Donald Trump declarou a paz no Oriente Médio. Antes, ele falou no parlamento israelense e disse que o plano apresentado por ele representa o fim de uma era de terror e morte. Em pouco mais de 2 anos, o conflito na faixa de Gaza deixou pelo menos 67 mil mortos, a maioria crianças e mulheres palestinas. Tiago Muniz, o que a gente vê aqui é um cessar-fogo, me parece, pelo cansaço, né, e pela completa falta de objetividade dessa guerra, que não estava levando a região a lugar nenhum, e me parece um excesso de otimismo de Trump falar em paz no Oriente Médio, até porque a questão palestina, não do Hamas, a questão do Estado palestino está longe de ser resolvida, né? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. E caso a suspensão da guerra perdure, as atenções se voltam também para a reconstrução do território de Gaza, devastado após meses de conflito. O Banco Mundial estima que a recuperação vai custar até 80 bilhões de dólares. Quase toda a população do enclave palestino foi forçada a sair de casa. Além disso, 90% dos edifícios foram danificados ou destruídos, segundo a ONU. Há uma certa incerteza no ar, justamente por esse aspecto que você mencionou há pouco, Megali. Apenas 4 dos 28 corpos dos reféns que tiveram as mortes confirmadas pelo Hamas, só 4 desses corpos foram devolvidos. E isso representa uma violação dos termos do acordo de cessar-fogo. Inclusive, o Fórum das Famílias de Vítimas Sequestradas e Mortas na Guerra até solicitou ao governo israelense que suspendesse o acordo porque haveria essa violação. Mesmo assim, ontem mesmo a gente já trazia aqui que o próprio governo de Israel reconheceu que poderia haver dificuldades operacionais para que o Hamas recuperasse esses corpos, a totalidade deles. Então, por enquanto, apenas 4 restos mortais de pessoas foram efetivamente transportados da Palestina, da faixa de Gaza, de volta a Israel. O dia de ontem foi marcado, além da reunião no Egito, em Sharm el-Sheikh. Antes disso, o presidente Donald Trump, como acompanhamos aqui no jornal Band News, falou ao parlamento israelense, o Knesset. Ele esteve no assento principal do parlamento, junto com o presidente do órgão da Câmara de Representantes israelense, Amir Ohana, e ao lado do próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele afirmou, Trump, que o acordo firmado entre os israelenses e o Hamas sobre Gaza é o início de uma era de harmonia no Oriente Médio. Ele falou de um novo amanhecer na região. Isso não é só o fim de uma guerra, isso é o fim de uma era de terror e morte e é o começo da era da fé, da esperança e de Deus. É o começo de uma grande conquista e harmonia duradoura para Israel e para todas as nações do lugar, que em breve vai ser uma região magnífica. E eu acredito nisso com toda a força. Este é o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. Donald Trump também rasgou elogios a Benjamin Netanyahu e sugeriu ao presidente de Israel, Isaac Herzog, que perdoasse o primeiro-ministro que está enfrentando acusações de corrupção. Eu tenho uma ideia. Senhor presidente, por que você não concede o perdão para ele? Conceda o perdão a ele. A propósito, como vocês provavelmente sabem, isso não estava no discurso, mas acontece que eu gosto muito desse cavalheiro aqui e o perdão faz muito sentido. Vocês sabem, goste-se ou não, este é um dos melhores presidentes em tempos de guerra. Um dos melhores presidentes em tempos de guerra. Charutos e um pouco de champanhe. Quem diabo se importa com isso? Hoje, uma agência de notícias da Palestina disse que 4 pessoas foram mortas por forças israelenses numa localidade ao leste da faixa de Gaza.
em declaração nas redes sociais, as Forças Armadas israelenses afirmaram que um número de pessoas foi identificada cruzando a chamada linha amarela, o que constitui uma violação do acordo de cessar-fogo, diz o governo israelense. E aí a gente contextualiza. A linha amarela é um outro dispositivo previsto no acordo de paz, porque, ou pelo menos acordo de cessar-fogo, né? Porque pelo menos as forças de Israel não se retiraram completamente da faixa de Gaza. Elas permanecem por lá, só que num perímetro relativamente afastado das principais áreas urbanas. Então, Israel diz que essas pessoas entraram nessa linha amarela e a agência de notícias da Palestina diz que por causa disso 4 pessoas morreram na manhã de hoje. Tem feito, inclusive, lutando. Bom, a gente vai ouvir o presidente Lula, porque durante passagem pela Itália, o presidente disse que o Brasil não tem problemas com Israel e que considera o cessar-fogo promissor. O Brasil não tem problema com Israel. O Brasil tem problema com Netanyahu. Olha que Netanyahu não for mais governo, não haverá nenhum problema entre Brasil e Israel, que sempre tiveram uma relação muito boa. Nós sabemos o papel que o povo judeu tem feito, inclusive lutando contra a atitude do Netanyahu. Nós sabemos que o povo judeu não concordava em muita parte com aquela guerra. Eu estou feliz porque, veja, eu não sei se é definitivo ou não, mas eu estou feliz porque é um começo muito promissor. Sabe, o fato do presidente Trump ter ido a Israel, ter ido no parlamento, ter falado, é um sinal muito importante. E agora vai ter reunião no Egito com os países da Europa. Eu acho importante. Eu espero que aqueles que ajudaram, sabe, Israel na sua posição de virulência, agora, sabe, ajudem a ter uma paz definitiva. Eu acho que todo mundo vai ficar feliz. Mais do que eu, o povo palestino e o povo judeu. Só para amarrar aqui, de volta ao discurso de Netanyahu, amarrar a questão do champanhe e charutos, quando ele se refere a esses 2 produtos, ele está se referindo ao escândalo de corrupção, né, em que Netanyahu é acusado de ter recebido vários presentinhos de empresários que mantinham ligações com o governo. E aí, entre esses presentes, que totalizam... e tem grana também, tá? No meio da parada, não é só presentinho. Tudo isso totaliza algo em torno de R$1,5 milhão de reais. É bastante dinheiro, tá? Para países que não tratam corrupção na casa dos bilhões, como a gente aqui no Brasil. É R$1,5 milhão de reais, é isso que tem motivado essa investigação contra Netanyahu. E o presidente de Israel, ele tem um papel meio cerimonial, né? Ele é uma espécie de rainha da Inglaterra, ele decide muito pouco, mas ele tem o poder de perdoar criminosos condenados se houver aquilo que a gente chama de circunstâncias incomuns. Não há nada de incomum no caso de Netanyahu, tá? É a clássica corrupção. Presentes e grana em troca de favores, né? Em troca de facilidades no governo. É a corrupção mais clássica que a gente pode imaginar. E não é a primeira vez que Trump pede o perdão de Netanyahu. Ele já havia feito isso em junho, dizendo que as investigações contra o líder israelense são uma caça às bruxas da esquerda para tirar do poder um representante de direita legítimo.